Hoje estamos presenciando mais um evento geopolítico no Oriente Médio. Israel em guerra contra os terroristas palestinos. Eu sou Antônio Tech, narrador dos vídeos produzidos por Temístocles Santos. O assunto de hoje é sobre a guerra de Israel contra o Hamas. Israel sempre esteve em conflito, aliás, desde há muito tempo. Há um problema que precisamos encarar. É sabido infelizmente que, o povo de Deus em geral, salvo aqueles que conhecem e entendem os tempos proféticos estabelecidos por Deus fora da caixa profética da ideologia religiosa, não conhece as profecias bíblicas do tempo do fim, nem mesmo leem a Bíblia, vivem das especulações midiáticas de um sistema satânico que odeia a Deus. Hoje não é tempo de especulações geopolíticas, hoje é tempo de saber o tempo de Deus para o fim dos tempos, principalmente pelo relógio de Deus para o mundo, Israel. Se Israel falhou na segurança, se os palestinos tinham gente infiltrada, se os Estados Unidos têm interesse nessa guerra, se a Ásia vai ajudar os palestinos, se existem 1000 mortes e 200 sequestros, essas especulações, embora feitas por episódios reais, não são as respostas que hoje precisamos. Tudo o que ocorre no mundo, desde o início do mundo, faz parte do que nos diz o texto de Atos, capítulo 17, versículos 26 a 28, palavras de nosso irmão Paulo, o apóstolo, quando estava em Antioquia, que nos diz: de um só homem Deus fez todas as nações que vivem sobre a terra, e fixou previamente os tempos e as épocas, e os limites de sua habitação. Deus fez isso para que as pessoas procurassem por ele, talvez o alcançassem, embora, na verdade, Deus não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O convite que Deus nos faz hoje é para que possamos entender essa parte do texto de Atos: fixou previamente os tempos e as épocas, e os limites de sua habitação. Há muita gente orando de forma errada pedindo a Deus que termine essa guerra e que haja paz em Israel definitivamente. Isso nunca será possível antes da volta de Cristo Jesus, o verdadeiro Rei da Paz. Aliás, outra falta de entendimento profético é o desconhecimento com respeito à paz que só Jesus pode trazer. Por quê? Bem, Jesus disse certa vez que é Ele quem nos daria a verdadeira paz, quando disse aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta passagem está em João, capítulo 14, verso 27. A paz que o mundo prega é a ausência de guerras, problemas, de doenças, de conflitos, e outras situações mais. Mas, a paz de Cristo, que é o árbitro em nossos corações, é diferente, porque ela está baseada também em conceitos do caráter de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 32, versículo 17, que nos diz: o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isso significa que, o reino messiânico de Cristo Jesus, será um reino de justiça, justiça social, justiça, de saúde, justiça econômica, justiça política, justiça de juízos, justiça de moradias, justiça moral, justiça ética, justiça governamental. Como resultado desta justiça de Deus, neste reino messiânico prometido desde os tempos antigos por Deus, haverá paz. Porque o fruto da justiça, não o contrário, é a paz. Hoje no mundo, e também no passado, nunca houve justiça, porque o nosso coração, nossa natureza é ruim, errada, corrupta e maligna. Jesus disse aos discípulos duas questões com respeito ao tempo do fim. Sua resposta às questões de quando Israel iria governar o mundo, Jesus disse que isso não competia a eles saberem porque o Pai é quem tinha essa resposta, porque ele reservou esse tempo com exclusividade. Mas havia outra questão a este respeito que competia a eles saberem, se eles quisessem. Era conhecer os sinais dos tempos e épocas dos acontecimentos finais, como esses que estamos vivendo e conhecendo hoje em Israel. Não especule, não se deixe levar pelas artimanhas da mídia mundial, fazendo com que você tanto odeie Israel, como odeie os palestinos. O caminho não é por aí. Você precisa saber que antes do tempo de Deus para Jesus voltar para reinar em Israel, haverá apostasia, muitos crentes em Cristo vão negar a sua fé, e você não estará livre para decidir isso. Não pense que será simples assim. Não pense que Deus vai te livrar desse tempo.
A decisão será tua. Outra situação importante que você precisa saber é que, também antes do tempo de Deus para Jesus voltar para reinar em Israel, haverá a revelação e o anúncio do governo do Anticristo. Duas situações complicadas para o povo que se chama de Deus: apostasia e a chegada do Anticristo. Ouça com atenção o que nos diz Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ore por Israel de maneira sábia e bíblica, ore para que Israel se converta ainda hoje ao verdadeiro Messias, Cristo Jesus. Não ore para que haja paz neste conflito, porque simplesmente não haverá, e haverá ainda uma guerra muito pior mais à frente, com muitas mortes e sangue derramado, onde Apocalipse diz que será tanto sangue que terá a medida do chão até o cabresto de um cavalo. Isso está em Apocalipse, capítulo 14, verso 20, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A medida que vai do chão até o freio de um cavalo de guerra, é de aproximadamente 1,50 m a 1,70 m. Esse será o tamanho do derramamento de sangue na guerra do Armagedon. Porém, Apocalipse também fala da extensão dessa guerra, que é de 1.600 estádios bíblicos, que seriam aproximadamente iguais a 296 mil metros, ou seja, 260 quilômetros, no lugar chamado Vale do Megido. Outra oração sábia é orar para que quando esse tempo chegar, da apostasia e chegada do Anticristo, teus irmãos em Cristo estejam firmes na fé, e prontos para a decisão de negar as marcas do sistema e prontos para perder tudo e morrer por Cristo. Nunca jamais poderemos mudar os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, e os limites da habitação do homem. Aceite isso ou não, não vai mudar esse fato. Uma das palavras finais de Jesus para seus discípulos está em Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36, que diz: Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós de improviso. Porque há de vir como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Esse texto serve para todos os tempos, inclusive para hoje. Essa é uma boa oração para você poder saber e fazer, por você para seus irmãos em Cristo. Deus abençoe ricamente tua vida neste tempo do fim.